Olá, você já tratou alguma outra pessoa do jeito que você gostaria de ser tratado e foi mal interpretado? Por que isso acontece? Porque nós somos seres diferentes um dos outros. Então, talvez o jeito que alguém falaria com você ou trataria você para você está bom, está ok, mas para outra pessoa não está. E isso se explica pelos perfis comportamentais. Cada um de nós temos uma mistura única. Então, nesta aula, eu quero trazer para você essa clareza. Se você é líder, se você é empresário, empreendedor, se você lida com muitas pessoas, se você trabalha no comercial, não perca as aulas desta semana, pois eu vou trazer clareza de como a gente deve lidar com cada um dos perfis diferentes. E hoje, nesta aula, eu vou dar uma pincelada em cada um desses perfis para que você entenda um pouquinho de cada um deles. Então, antes de começar esta aula, eu quero desejar a você uma excelente segunda-feira. Desejar também que você seja muito bem-vindo a mais um Liderando com Sabedoria e pedir a você que deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Então, lápis ou caneta e papel na mão, pois anote todas essas dicas que eu vou dar para você, porque é muito importante a gente entender os tipos de perfis comportamentais, porque se você é um líder, se você trabalha no comercial, você encontra com vários desses perfis todos os dias. E o jeito de você tratar um é diferente de tratar o outro. Então, para que você seja mais assertivo, mais entendido, melhor interpretado, pegue o papel, pegue a sua caneta para que você possa anotar um pouquinho de cada um desses perfis. Lembrando que a aula de hoje eu vou repassar um pouquinho de cada um deles, mas eu também já tive uma semana em que expliquei sobre perfis comportamentais mais aprofundadamente, não falando nesta visão de como você se relacionar com eles profissionalmente, mas eu falei mais sobre o ser. Então, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Acho que eu vou colocar também o link aqui no vídeo para que você possa estar acessando essas aulas. Mas essa semana vai ser especial para que você, no seu trabalho, desempenhe uma função melhor, seja melhor interpretado, você se comunique mais efetivamente, tá bom? Então, anote aí o primeiro perfil, dominante. E eu anotei aqui 3 pontos que são muito visíveis nesse perfil dominante. O dominante é aquele perfil que ele naturalmente é um líder. Ele é muito voltado para as metas, para os objetivos, para as tarefas. Então, ele se volta tanto para alcançar a sua meta que muitas vezes ele esquece das pessoas. Então, geralmente, o dominante ele pode ser mal interpretado como se ele não se importasse com as pessoas. Mas a questão é que o drive mental dele é tão voltado em bater aquela meta, e geralmente a meta é com tarefas, são com índices, são com vendas, enfim, que ele acaba esquecendo um pouco de tratar melhor as pessoas. Então, 3 pontos positivos que o dominante tem. Então, primeiro ponto, ele é determinado. Quando você dá uma meta a um dominante, ele fica determinado em bater essa meta, em ultrapassar essa meta, em fazer o melhor. Geralmente, ele vai dormindo pensando na meta e ele acorda pensando na meta. Então, ele respira aquilo até ele alcançar. Segundo ponto positivo, geralmente os dominantes são líderes naturais e líderes fortes, líderes que realmente são reconhecidos pelas suas equipes, que trabalham em função de alcançar as suas metas, que dá o apoio necessário. Então, são líderes que a gente vê na maior parte dos cargos de liderança, a pessoa tem também alta dominância. Terceiro ponto, geralmente
eles são muito eficientes. Por quê? Porque o dominante ele está tão focado em bater a meta que ele vai fazer de tudo para ele ser super eficiente para ele alcançar logo essa meta. Então, o dominante ele tem 3 desses perfis positivos. Ele tem mais outros pontos positivos, mas estou ressaltando 3 aqui que são muito bem vistos no dominante. E os pontos negativos? Também tem, todos os perfis têm os seus pontos positivos e negativos. E o ponto negativo de um dominante é ele ser impaciente e acelerado. Um dominante, ele geralmente não tem muito paciência para ficar escutando as pessoas, escutando desculpas, e geralmente ele é muito acelerado em querer logo resolver o que ele tem que resolver. Então, se você vai falar com um dominante, você tem que saber que você tem que ser mais sucinto, tem que ser rápido, tem que ir direto ao ponto, pois eles são muito impacientes. Outro ponto negativo. O dominante, ele é muito centralizador, fazendo com que ele fique mais dominante ainda. Então, essa é uma característica que o dominante ele tem que cuidar disso um pouco, porque senão ele centraliza tudo na mão dele e ele atrasa os processos. Então, se você é dominante, você tem que ter essa noção. Ou se você trabalha com dominante, você também tem que ter essa noção de que, como ele é centralizador, ele vai gostar de, no mínimo, saber o que você está fazendo. Não talvez em detalhes, mas ele vai querer saber em que ponto que está, se você vai bater a meta, se você está dentro da meta. Então, esse é um ponto importante para o dominante. E um outro ponto negativo do dominante, ele tem uma falta de tato com pessoas, porque ele prioriza tantas tarefas para ele alcançar logo as metas e bater, que é aquela pessoa que às vezes chega no setor e nem fala bom dia, não cumprimenta, ele já vai logo na mesa perguntando como é que está o trabalho, se vai alcançar a meta, o que, que tem que resolver, enfim. Então, o dominante tem que estar atento também para essa questão. E o influente? Segundo o perfil que nós trazemos aqui, o influente. O influente é aquela pessoa mais comunicativa, aquela pessoa que as pessoas gostam muito, ele gosta muito de pessoas, então é uma pessoa que movimenta outras pessoas só pelo seu carisma. E um ponto positivo que o influente tem é exatamente a comunicação. Então, ele é muito bom em se comunicar, em fazer com que os outros vejam nele aquela pessoa legal, aquela pessoa que você gosta de estar perto, que gosta de estar conversando com ele. Segundo ponto positivo do influente, geralmente eles são muito energéticos, ou seja, cheio de energia, e eles distribuem essa energia para as pessoas. Então, isso também faz com que as pessoas engajem no influente. Outro ponto muito positivo dos influentes, geralmente eles são criativos, são pessoas que têm ótimas ideias, em que os pensamentos fluem e a criatividade aflorece. Então, são 3 pontos muito legais do influente. E quais são os pontos negativos do influente? Geralmente, o influente ele tem falta de foco. Por ser essa pessoa mais comunicativa, mais estar voltada a pessoas, ele falta um pouco de foco nas tarefas. Então, se ele está num lugar e ele vê uma pessoa necessitando, ou ele escuta uma pessoa necessitando de alguma coisa, ele para o que ele está fazendo e ele vai ajudar essa pessoa, porque ele é voltado a pessoas. Então, geralmente, o influente, se você tem uma tarefa que requer muita atenção, que seja uma tarefa muito minuciosa, não é uma tarefa a ser dada a um perfil influente alto, porque ele tende a esquecer da tarefa e voltar-se naturalmente para as pessoas. Outro ponto negativo do influente é ele prometer demais. Ele é uma pessoa agitada, ele é uma pessoa que ele quer atender todo mundo. Então, com seu coração lindo, um coração aberto, um coração grande que cabe todo mundo, ele acaba prometendo mais do que ele consegue cumprir. Não faz por maldade, mas é pelo perfil dele. Outro ponto negativo do influente, geralmente ele é muito sensível à rejeição. Então, se você
falar com ele de uma maneira que ele interprete que ele está sendo rejeitado, isso dói nele demais. E com certeza atrapalha o desempenho, atrapalha as coisas que ele está fazendo. Então, é um ponto de atenção também que o influente tem que estar trabalhando. E qual que é o nosso terceiro perfil? O perfil estável. É aquele perfil mais planejador, perfil mais pensador, perfil que também gosta de pessoas, mas ele é um perfil que ele busca não enfrentar ninguém, mesmo que o ponto de vista dele seja muito diferente, porque ele não gosta de conflitos. Então, alguns pontos positivos do perfil estável. Primeiro, confiabilidade em tudo que você passar para ele, porque tudo que um estável começa, ele termina. Ele não deixa nada pela metade. Então, se você passa alguma coisa pro estável fazer, pode ter certeza que ele vai até o fim. Segundo ponto positivo, são pessoas pacientes. São pessoas tão pacientes que, dependendo do nível de estabilidade que ele tem, ou seja, qual é esse nível de estável que ele tem, essa escala, eles chegam a ser pacientes até demais, né? Então, essa paciência em excesso pode até dar a impressão que ele é uma pessoa lerda, mas não é. Ele realmente é uma pessoa mais analítica, mais paciente, muito mais calma. Então, é por isso que eles se comportam dessa maneira. Outro ponto positivo, são extremamente colaboradores. Então, se você está num grupo com um estável, pode perceber que ele colabora com todo mundo, ele deixa de fazer o dele para colaborar com os outros. Então, ele sempre está se doando mais, ele olha muito pelos outros. Então, por isso que o estável, trabalhando em equipe, ele traz uma harmonia, né? Ele traz um ambiente mais tranquilo, ele nunca diz não, né? Então, vamos começar os pontos negativos do estável. Uma resistência à mudança. Então, o estável, o que acontece? Como ele é uma pessoa planejadora, ele planeja já tudo o que ele vai fazer durante o dia. E se durante esse dia você tem que mudar a prioridade, ele tem uma dificuldade de lidar com isso, porque lembra que um ponto positivo dele é ele terminar o que ele começa, mas quando você precisa que ele mude de prioridade, ele vai doer nele ter que deixar alguma coisa sem ter que terminar, né? Sem terminar para ele começar outra. Então, esse é um ponto de atenção do estável. Outro ponto de atenção do estável, uma dificuldade em dizer não. Então, tudo que geralmente as pessoas pedem para eles, eles dizem sim, porque eles têm esse pensamento de atender mais o outro do que a si próprio. Então, esse comportamento leva com que eles tenham uma dificuldade em dizer não. E se você tem, às vezes, um cargo de liderança para um estável, você pode achar que a liderança dele é fraca por causa disso, porque todo mundo abaixo dele, o que pedir para ele, ele vai estar dizendo sim. Então, é um ponto muito importante a ser trabalhado. Outro ponto a ser trabalhado no estável, essa questão de ele não entrar em conflitos com ninguém. Não é uma questão que a gente quer que a pessoa entre em conflito com os outros, mas existem determinadas posições que requer que a pessoa se posicione, requer que a pessoa corrija os outros e ele tem essa dificuldade. Então é um ponto a ser trabalhado no autoestável, tá bom? E o último perfil, o perfil conforme. O perfil conforme geralmente é aquele perfil da qualidade, da precisão, aquele perfil minucioso que vai aos detalhes, um perfil que busca trabalhar mais com coisas, por exemplo, com um computador, com máquinas, do que trabalhar com pessoas. Então, esse geralmente é o perfil conforme. E quais são os pontos positivos de um perfil conforme? Precisão. Por ele ser um perfil tão detalhista, eles geralmente são muito precisos no que fazem, eles têm uma atenção, uma concentração para fazer as tarefas impressionantes. Então, se você tem alguma atividade que você requer que a pessoa tenha atenção plena,
o perfil conforme é um perfil muito indicado para esse tipo de atividade. Segundo ponto positivo, uma habilidade analítica acima da média. Geralmente eles são muito analíticos e por isso eles conseguem encontrar soluções, ter uma qualidade que geralmente outras pessoas não têm tanta paciência para isso, e já o perfil conforme tem. Outro ponto positivo deles, são muito responsáveis e éticos. Não que os outros perfis não sejam, mas eles chegam ao ponto de seguir exatamente, tintim por tintim, o que diz uma norma, uma regra. E aí, se vai mudar qualquer detalhe, eles têm que entender aonde que está a ética nisso, se realmente pode, quem que vai aprovar. Pode até ser que não seja proibido, pode ser que seja até ético ou alguma mudança naquela regra, mas se ele não tiver a aprovação de uma pessoa que dita as normas, ele não vai mudar. Então, ele segue as normas à risca. Agora, alguns pontos a serem trabalhados por esse perfil. Geralmente são perfis muito perfeccionista e perfeccionista ao excesso. Então, isso é algo que tem que estar muito claro ao perfil conforme, porque senão esse perfeccionismo vai levar com que ele nunca termine a tarefa, porque para ele nunca vai estar bom. Para as outras pessoas, para os outros perfis, a impressão que vai estar que está ótimo, excelente, ninguém fez um trabalho tão bom quanto o dele, mas para ele vai dar aquela impressão que ainda não está bom. Segundo ponto a ser trabalhado, dificuldade em delegar. E por que essa dificuldade em delegar? Porque como ele sabe que ele é muito perfeccionista, que ele busca alta qualidade, precisão, ele vai sempre ficar pensando, mas eu faço melhor do que o outro, então é melhor eu fazer do que eu delegar para ele. Então ele vai ficar brigando com isso internamente, é um ponto onde ele tem que trabalhar. E outro ponto também, uma dificuldade em aceitar mudanças. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele é responsável e ético e tem que ter uma aprovação sobre alguma coisa para ele poder mudar, se você também traz uma mudança para ele, ele também tem que entender isso. Quem que aprovou, sob quais as regras, porque ele tem essa questão de seguir as normas tintim por tintim. E aí, uma coisa que a gente tem que entender que geralmente nós temos de um até três perfis desses alto, dependendo da pessoa. Por isso que eu falo que nós somos uma mistura única. Pense assim, cada perfil desse, ele tem uma escala de 0 a 100. Quando você passa dos 50, é porque essas atitudes desses perfis são muito visíveis, percebíveis em você. Então, você já é considerado um alto perfil sob aquela ótica. E aí você pode combinar até três perfis altos, né? Então, por exemplo, eu tenho um perfil dominante e influente. Eu tenho uma altíssima dominância com altíssima influência. Sou uma pessoa extremamente voltada a metas, a resultados, mas também sou uma pessoa voltada a pessoas, voltada à comunicação. Então, eu tenho esses dois perfis muito altos, mas nada me impede que eu me adapte a determinadas tarefas em que eu tenha que ser mais conforme, ou mais estável, ou seja, mais planejadora. Então, a gente tem que ter essas noções. Só que essa aula eu já dei e ela vai estar aqui na descrição para você, porque esta semana o nosso foco é a gente entender como que cada um desse perfil gosta de ser tratado e como cada um de nós, com os nossos perfis, deve tratá-los. Por exemplo, eu, com meu perfil altíssimo dominante, eu sou aquela pessoa que, se eu não me policiar, eu chego no ambiente de trabalho já perguntando das metas, como que estamos, e esqueço de cumprimentar e dizer bom dia para todo mundo. Mas como eu já me doutrinei há muitos anos a ser uma pessoa voltada mais a pessoas mais preocupadas, ou melhor, mais assim, doutrinada em demonstrar mais a minha preocupação, não que eu não fosse preocupada. Então, hoje, eu tenho um perfil melhor nesse sentido. Eu chego, eu dou bom dia, eu vou mandar um e-mail,
eu falo bom dia, eu vou mandar uma mensagem, eu sempre verifico se eu não me esqueci do bom dia, porque às vezes eu escrevo a mensagem sendo muito objetiva e direta, esqueço de colocar o bom dia, então eu volto lá e coloco o bom dia antes de enviar a mensagem, então eu tenho que me policiar nisso, tá bom? Então isso fez com que eu entendesse o meu perfil e eu fosse capaz de me comunicar melhor com cada perfil diferente, porque quando a gente é líder, nós temos muitas pessoas abaixo de nós e a gente tem que saber se comunicar direitinho com cada um deles. E no que eu ganhei com isso? Eu sempre ganhei times engajados, times que estão comigo, times que entendem a importância de a gente atender bem o cliente, de atingir as metas, de também lidarmos bem um com os outros, ter um ambiente de trabalho muito bom. Então, ganhei tudo isso e muito mais. Então, é por isso que esta semana eu estou trazendo essa aula para que você também tenha isso, para que você possa se entender e também entender os outros à sua volta, tá bom? Então, se você chegou até aqui, comente aí no vídeo, deixe o seu comentário, fale para mim quais são as suas maiores dificuldades, para que a gente também sempre possa trazer aulas em função do que você necessita. E eu termino a nossa aula de hoje por aqui, mas não perca a aula de amanhã, onde eu estarei falando um pouco mais sobre o perfil dominante e como que o dominante deve falar com os outros perfis. E eu peço a você, antes de encerrar esta aula, que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Desejo a você uma excelente segunda-feira, muito sucesso e eu te vejo amanhã para a nossa próxima aula.